Olá pessoal, olá famílias, sejam todos bem-vindos ao canal do Júnior Buranello, psicoterapeuta. Hoje mais uma quarta-feira especial, hoje dia 15 de outubro de 2025. Semana passada a gente deu uma pausinha, fiz uma viagem, fui distrair a cabeça um pouco com a família, então ficamos sem vídeo, pela primeira vez, eu acho que depois de 2 anos, foi a primeira quarta-feira que não teve um vídeo lançado no canal, durante esses quase 2 anos e pouquinho que eu tô aqui, desenvolvendo esse trabalho, um trabalho árduo, um trabalho realmente voltado para ajudar pessoas, ajudar famílias, as famílias que eu acompanho, o pessoal lá da Estrela da Manhã, que é a nossa comunidade terapêutica, que cada vez mais, graças a Deus, tem obtido resultados positivos quando nós falamos de recuperação para esses jovens, para esses senhores. E hoje, como de costume, todo mês nós trabalhamos pelo menos um dos vídeos naquele mês sobre o amor exigente, trabalhando os princípios básicos, trabalhando cada um desses princípios com o objetivo de orientar, instruir e trazer alternativas para a família poder estar trabalhando em casa, trabalhando com o seu ente querido, entendendo um pouco mais do universo da recuperação, obviamente a complexidade que as pessoas vivem. Cada dia que eu aqui no meu consultório online, as pessoas que eu atendo, eu vejo quantas famílias têm sofrido, buscando entender o que é a dependência química, a complexidade desse processo, o quanto as pessoas sofrem com a adicção ativa, e o quão difícil é quando a gente fala de recuperação. Então, pessoal, hoje eu separei para nós trabalharmos aqui nesse pequeno vídeo, e os vídeos fica até o final, tá? Se inscreve no canal, ajuda a gente desenvolver esse trabalho, a gente crescer, porque eu acredito que não só pelo trabalho do Júnior, obviamente, que é importante, mas também para a gente ajudar o maior número de pessoas possíveis. As redes lá de apoio, os grupos do Amor Exigente, o pessoal que me acompanha nas redes sociais, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube e no TikTok, Júnior Buranello 83, segue lá, dá uma força, tá bom, pessoal? Então hoje eu vou trabalhar com vocês, familiares, e os meninos que buscam em recuperação de dependência química, o 10º princípio básico, que é o princípio cooperador. Nós sabemos que nesse princípio nós já estamos falando de ação, das pessoas realmente exercerem alguma ação sobre essa responsabilidade, assumindo a sua responsabilidade dentro desse processo tão complexo que é a recuperação familiar, a família, o ambiente familiar que está adoecido e, obviamente, visando a recuperação a sua individualidade nesse processo tão complexo, que é entender esse universo, o que eu preciso fazer para que eu consiga, você familiar, sair da codependência, essa codependência gerada em virtude do seu ente querido que sofre com a dependência química, o que você pode, dentro desse princípio básico, colaborar, cooperar, instruir, orientar, ser um suporte, auxiliar essa pessoa sem entrar no complexo, na complexidade da doença, desenvolvendo quadros depressivos, quadros de ansiedade e por aí vai. E você, dependente químico que busca a recuperação, o que você pode também colaborar nesse universo para que a sua recuperação exerça um objeto de mudança e, obviamente, que as pessoas percebam essa sua mudança e que todo o ambiente seja modificado. Então vem comigo, fica até o final do vídeo que eu vou orientar você familiar a entender e explicar um pouco sobre esse 10º princípio básico cooperador, que fala muito assim, vamos ler comigo aqui: a cooperação e parceria, ato de produzir ou fazer algo com 2 ou mais pessoas, familiares e amigos, até desconhecidos, comprometendo-se, aqui já tem um comprometimento, a pessoa já exerce uma ação, a sua mudança dentro dos seus comportamentos, a colaboração, de você entender o quanto que as suas ações podem cooperar para a mudança e auxílio dentro desse processo tão complexo, executando um resultado, visando um resultado maior, que seria
obtido, né, isoladamente, ou seja, cooperação, né, em conjunto, ela pode exercer um resultado funcional muito melhor do que você ficar ali lutando sozinho, nadando contra a maré, né, e todo aquele processo tão difícil que é esse universo da recuperação de dependência química, né? Então é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Esse diálogo, né, consideração, cuidado, doação, né, entrega pessoal, disciplina, são extremamente importantes. Em casa, a minha cooperação familiar com meus familiares problemáticos pode ser feita de diversas maneiras. Escuta ativa, escutando os problemas, né? Conseguindo ser realmente uma pessoa que não fica ali só apontando os problemas, só apontando os defeitos, que eu vejo muito, né, dentro do meu consultório, meus atendimentos, e as famílias que eu acompanho, é que às vezes a família ela não sabe como exercer essa função de cobrar, exigir, sem colocar a pessoa contra a parede, né? Você tem que conseguir dividir o que é a doença da adicção, dependência química, alcoolismo, e o que é ser humano, conhecendo as suas particularidades, as suas dificuldades, até, eu sempre falo aqui nos meus vídeos, busque entender o que é a doença. Algumas pessoas, elas desencadearam transtornos mentais que dificultam o processo de mudança. E aí você vai conseguir realmente cooperar nesse processo. Você vai dividir o que é a doença, né, da dependência química e o que é esses transtornos mentais que ele realmente desenvolveu, que dificultam ele entender o processo da mudança. Entende? E aí você não vai mais, né, usar da agressividade das palavras, né, de ficar agressivo. A gente vê pai, né, agredindo o filho agredindo o pai, porque as pessoas não conseguem dimensionar tudo isso, né, e distinguir o que realmente é sobre esse ser humano e o que é da doença. Né, as características, os efeitos de caráter, a personalidade adictiva, a pessoa fica totalmente alterada mentalmente e emocionalmente, entende? Então entenda esse universo para que você realmente exerça uma função de cooperação nesse processo todo, tá? Vamos lá, continuando. Separar a pessoa do problema apresentado, como eu disse, né? Não acusar nem dramatizar tudo, tampouco aceitar justificativos. Ou seja, às vezes o dependente químico ele percebe a sua inabilidade com alguns comportamentos dele e ele usa isso para continuar justificando. Então por isso que eu falo para vocês, o amor exigente, ele exige, ele transforma, mas ele exige, ele põe pontos, né, finais, ele põe pontos de não aceitação, transferências de responsabilidades também não são aceitas. Então, para que você consiga realmente exercer essa função da cobrança, entendendo todas as particularidades, não caindo em mentiras, não caindo em desonestidade, não caindo nessa transferência, né, de responsabilidades, beleza? Aí você vem entendendo, vem desenvolvendo, você vem evoluindo, e esse processo fala muito também das particularidades de terceiro, de você entender tudo isso. Deve ser cultivada a partir da educação infantil. Pais, e aí eu gosto muito de trabalhar essa parte, entender os traumas infantis, até uma reunião que eu vou fazer hoje aqui na Estrela da Manhã, né? E eu pretendo colocar no Instagram para você acompanhar. Traumas de infância podem desencadear de desenvolver marcas profundas no sistema nervoso central dessa pessoa, fazendo com que ela se torne uma pessoa ansiosa, né, uma pessoa depressiva, uma pessoa cheia de traumas, uma pessoa insegura, com relacionamentos interpessoais problemáticos, pode desencadear baixa autoestima, autoimagem negativa. E aí você percebe a sua colaboração, a sua cooperação, é você identificar esses padrões, valores, né, otimizar o valor das pessoas, né, para que você consiga, dentro das experiências negativas, transformar o ambiente, transformar e auxiliar nesse processo de mudança, crenças, normas, responsabilidades, conceitos de integridade e liberdade, para melhorar a sociabilidade e a autoestima dessas pessoas que estão envolvidas. A dependência química, ela vai descaracterizar a estrutura emocional, vai despersonificar essa pessoa, deixando ela com autoestima baixa, né, com uma baixa autoestima, com muitas das vezes
familiares, estou falando familiares e o dependente químico, né, com um olhar distorcido, um olhar negativo da realidade, né, uma percepção seletiva totalmente distorcida, no qual a pessoa sofre demais, não consegue sair desse ciclo. Entende? Todo esse universo de cooperação. E aí nós vamos evoluindo para esse processo, né? E vamos chegando ali na terceira semana, que fala sobre o eu e a sociedade e a minha responsabilidade de cooperar dentro desse processo da minha comunidade. A evolução nos meios de comunicação faz com que as pessoas se distanciem fisicamente. No entanto, comunicação digital ajuda a organizar a união, a integração, a interdependência e desenvolvimento social. É isso que o Júnior está fazendo aqui e é isso que o Amor Urgente faz, né? Os vários grupos do Amor Urgente ao redor do Brasil, é com esse único objetivo, otimizar essa complexidade, para que as pessoas, mesmo à distância, mesmo, né, em cada um dentro do seu estado, da sua cidade, consiga, de certa forma, a integração nesse processo tão complexo, que a sua dor, em algum momento, você se identifique com a história e a dor do outro, e que isso também, né, colabore e coopere para o seu processo de mudança, para que você encontre novos sentidos, percebendo que existem sim pessoas que estão ficando limpas. O Júnior aqui é uma prova disso, né? Vários colaboradores que hoje estão comigo aqui, que ajudam, que passaram o processo de internação, estão bem, e a família também está se reestruturando emocionalmente, né? Acreditando sim que há mudança, que há um poder maior, um poder superior que pode conduzir o processo de mudança. E por fim, quando nós chegamos na quarta semana, né, nós somos convidados a rever ali os princípios éticos e morais, e falamos muito da espiritualidade que conduz o processo de mudança. Você família, você dependente químico, você alcoólatra, entenda que a espiritualidade, a espiritualização é extremamente importante para que esse processo todo aconteça. E vem comigo, promover a espiritualidade em seu grupo familiar, respeitando cada um, né? Isso é espiritualidade. Implica em relacionamentos saudáveis com inteligência, corpo e emoções bem trabalhadas, que autoriza escolhas, responsabilidade e mudança. Ou seja, você autoriza, você dá a liberdade para as pessoas com responsabilidade exercer o processo de mudança. Particular a minha mudança, que essa mudança também, né, acesse e consigamos juntos exercer o poder de mudança dentro da complexidade familiar, desenvolvimento social, né, a reinserção social, todo o movimento necessário para que realmente essa pessoa, essa família consiga viver e experimentar o sabor da sobriedade. É um processo complexo, mas que cada vez, a cada mês, a cada princípio básico que nós vamos estudar aqui, possa, junto com vários vídeos que eu falo, como eu falei lá no TikTok, eu falo muito da doença, então vai lá, segue eu nesse canal também, né, dá uma força lá, compartilhe os vídeos, mande para os seus grupos de apoio, para que toda a complexidade seja entendida. A doença, ela é complexa, mas ela pode ser atingida na sua raiz, identificando padrões negativos, como eu falei no início do vídeo, lá na infância, estudando histórias desse paciente, para que nós possamos realmente objetivar a mudança e termos sim dias melhores, dias com mais sabor e alegria. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por vocês terem, né, ficado até o final do vídeo. Agradeço. Compartilha, curte aí, comenta, deixe seu comentário e mais uma vez gratidão a todas as famílias que me acompanham. Até semana que vem, um grande abraço, um beijo no coração de todos.